família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, mais um vídeo nesse domingão aí, né, final de domingo praticamente, agora que são por volta de 11 horas da noite, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque pintou aí algumas informações aí, cara, que eu achei importante, né? Sobre o Vasco da Gama, sobre esse tal desse Facundo Colídio, né? Do River Plate, da Argentina, o meio atacante Facundo Colídio, que parece que a vaca tá querendo subir no telhado, né? Então, parece que pintou aí uma coisa aí que pode emperrar a negociação. Eu vou falar disso daí. Eu vou falar também do Sousa, né, que está sacramentado. Vou falar também do De Ossa, que o Admar viajou para a Espanha. Falaram que ele não iria viajar, mas ele acabou viajando. Falar também da Copa do Brasil, que tiveram jogos hoje importantes aí, jogos de ida nesse domingão, né? A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro só vai começar no sábado que vem, e no meio de semana teremos os jogos de volta a partir de terça-feira. Eu vou falar desses jogos aqui. Vou falar do Rayhan, que está na mira do clube de um clube da Arábia Saudita. Vou te falar que eu esqueci de trazer isso aqui no vídeo mais cedo. Vocês já devem estar por dentro, né? Vou falar também do volante aí que parece que o Vasco está mirando, um equatoriano. O que a mais, gente? Deixa eu aqui só relembrar, tá? Deixa eu ver. E um possível atacante aí, cara, que o Vasco vai trazer, que diz que é para fechar aeroporto, né? Bom, vou falar quem pode ser esse atacante especulado pelo Flávio Dias, e também o Rafael Sobis. Ex-jogador Rafael Sobis, ex-jogador do Inter, do Fluminense, dizendo que os atacantes reserva do Fluminense são melhores do que os titulares do Vasco da Gama. Vocês concordam com ele? Bom, eu vou dar minha opinião aqui já já, mas antes de mais nada, peço a vocês aí o joinha, o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, e também compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei grato a vocês. Gente, falar de Campeonato Brasileiro rapidinho. A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro tiveram aí 4 partidas adiadas, tá? Contando com o jogo do Vasco da Gama. O Vasco pegaria a Chape lá na Arena Condá, foi adiado em virtude da Copa Sul-Americana e em virtude também da Copa do Brasil, que o Vasco está disputando, né? O Atlético Mineiro pegaria o Bragantino, também foi adiado em virtude também da Copa Sul-Americana, que o Bragantino disputou. O São Paulo e o Santos iam fazer o derby paulista, né? Dessa 21ª rodada, também foi adiado pelo fato do Santos estar disputando a Sul-Americana, e acho que o São Paulo também está disputando, né? E o Botafogo pegaria o Grêmio já eliminado da Sul-Americana, foi eliminado, o Botafogo ainda disputando a Sul-Americana, foram jogos adiados. Aí tiveram Corinthians e Atlético Paranaense, lá no Itaquerão, 0-0, e o Curitiba perdeu em casa, cara, no Couto Pereira para o Cruzeiro, de 1-0. Esses jogos foram na quinta-feira, tá? O Vasco está na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. E na frente dele tá, se eu não me engano, o Grêmio. Cara, o Grêmio tá fadado a cair, tá? O Grêmio tá fadado a cair. E eu vou explicar o porquê, tá, pessoal? Olha só. E tivemos rodada da Copa do Brasil, jogos de ida, jogaram Palmeiras e Fortaleza lá no Allianz Parque, agora é Nubank Park, não sei. 3-0 Palmeiras, fácil, já decidiu a fatura praticamente. O Mirassol pegou o Grêmio dentro de casa lá no Maião e empatou de 1-1, o Mirassol saiu na frente, o Grêmio empatou depois, quer dizer, o Grêmio até que conseguiu um resultado razoável para levar lá para Porto Alegre, para decidir em Porto Alegre. A Chapecoense empatou com o Cruzeiro em 0-0 dentro da Arena Condá. O Cruzeiro vai levar a partida de volta lá para Minas Gerais,
né? Uma vitória simples, né? O empate vai para pênalti. O Internacional venceu o Corinthians de 2-0 lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, cara, no Gigante da Beira-Rio. Internacional com excelente vantagem para voltar para Itaquera lá e administrar tranquilamente aí. Tomara que já detone logo o Corinthians de uma vez, o Corinthians não ficar aí no encalço de ninguém, igual ficou no caminho do Vasco ano passado, cara. Puta merda, tá engasgado aqui até hoje essa porra desse time do Corinthians. Ô desgraça de time que, cara, que porra que os caras estão capengando aí, cheio de dívida, cheio de transfer ban. Puta, mas o Vasco não consegue ganhar dessas merdas na final, cara. Impressionante, tá? E amanhã teremos o Atlético Paranaense pegando o Vitória lá na Arena da Baixada, às 21 horas, para finalizar aí os jogos de ida da Copa do Brasil. Por que eu falei que o Grêmio pode cair, cara? O Mirassol não cai, tá? Vou falar para vocês que o Mirassol não cai. O futebol que o Mirassol tá jogando agora, e o Mirassol ganhou do Vasco e ganhou de outros times aí também, times grandes, inclusive, do lado do Maião, lá do estádio deles, é difícil ganhar deles. E eu posso dizer para você que o Mirassol não cai para a segunda divisão esse ano, tá? E o Grêmio tá fadado a cair. O Grêmio está na frente do Vasco, na 17ª colocação, abre a zona de rebaixamento. É só o Vasco ter um pouquinho a cabeça no lugar e começar a jogar um futebolzinho melhor, cara. O Vasco conseguiu aí melhorar a sua defesa, conseguiu aí estabilizar, não tem tomado gol em 2 jogos seguidos, isso é bom. E foi o que eu falei, cara, o Vasco primeiro precisa parar de tomar gol para depois resolver o ataque. Então agora a pendência é o ataque, né? Mas para isso tem que ter contratações, cara. Hoje teve uma discussão lá no grupo de WhatsApp por causa do Verratti, muitos falando que o Verratti já não estava jogando bem há muito tempo, que não ia agregar em nada. Cara, eu discordo, cara. Por quê? Porque hoje a gente pensa no Verratti justamente porque a gente não tem esse atacante que resolva, tá? A gente pega o Spinelli, a gente pega o Brenner, a gente pega o Inestrosa, a gente pega o Andrés Gomes, a gente pega aí o Adson, pega o DVD, pô, se juntar todos não dá o Verratti, cara, que os caras não decidem. Os caras não decidem. Ah, tudo bem, o Adson, o Enestrosa, o Andrés Gomes, são jogadores de lado, tá? Agora, o Spinelli, o Brenner, pô, o Spinelli e o Brenner, cara, se juntar os dois não dá um Verratti. Eu tava falando, cara, quantos gols que o Verratti fez, que a bola chegou para ele toda torta no alto, e ele, porra, ele jogava a cabeça lá atrás para buscar a bola de cabeça, ele atacava a bola. Teve um lance ontem do Andrés Gomes pela esquerda, que ele fez uma boa jogada, cruzou assim de chuá para a marca do pênalti. Quem estava no lance? O Adson. Aonde que o Adson vai ganhar na cabeça de algum zagueiro, cara? Franzino no jeito que ele é. E o Adson ficou aguardando a bola chegar. O zagueiro do Fluminense se antecipou, tirou a bola de cabeça, mole, fácil. Agora, se é um Verratti da vida, ele já tinha atacado a bola, já tinha passado à frente do zagueiro do Fluminense para atacar a bola, para tentar cabecear pro gol, cara. E o detalhe, ele fazia aquele esforço todo para pegar a bola de cabeça, ele conseguia jogar a bola ali num canto ali do goleiro ali, que o goleiro não ia chegar nunca. Cara, o goleiro podia ser um gato, cara, que o goleiro não ia chegar ali naquela bola, onde ele jogava no canto ali, jogava de uma maneira ali no canto ali do gol ali, que era impossível do goleiro pegar, cara. Então, porra, faz falta um cara desse. Fez gol do sábado, enquanto o Vasco estava empatando com o Fluminense, o Cerro Porteño estava jogando lá com o tal do Deportivo Luquem, eu acho, se eu não me recordo. O Verratti meteu o terceiro gol da partida, foram 2 gols lá do mesmo jogador e um gol dele. Então, porra, mas ele é banco, tem nem jogado direito. Cara, depende do esquema tático do técnico do Cerro Porteño, depende se tá atendendo ele. E o Verratti já tá com quase 40 anos, né, cara? Tudo isso pesa. Então, mas, porra, agora ficar falando que o cara, ai, porra, já não tava fazendo mais nada, engraçado. Quando servia, quando estava fazendo gol, ele era um gênio. Aí o cara deu uma decaída, pronto, já não presta mais. O ser humano é assim, né, cara? É o que um tio meu fala, tá?
Você constrói a sua vida ali com uma credibilidade enorme. Um lapso seu e um errinho teu já é o suficiente para você cair em descrédito, né? E todo mundo duvidar de você. Enfim, né? Infelizmente isso é o ser humano, tá? Vamos falar do Santiago Sousa. Santiago Sousa, né? Finalmente, né, sacramentou a sua ida para o Vasco da Gama, 6 milhões de dólares, de 6 milhões a 7 milhões, 7,7 milhões de dólares, livre de impostos, tá? Contrato até o fim de 2029, de osso aí que é aguardado no Rio aí durante esses dias, durante essa semana, para assinar contrato, fazer exames médicos e assinar contrato, uma vez lembrando, tá? As inscrições para a Sul-Americana vão até sexta-feira, dia 7/8. Se o Vasco quiser contar com o Diossa para jogar contra o Olímpia do Paraguai, pelas oitavas de final, o Vasco tem que ser rápido, tá? O Vasco tem que escrever aí o jogador o quanto antes, tá? Agora vamos falar, o Diossa não, o Sousa. Oh, meu Deus do céu, confundo, cara. Santiago Sousa, vamos de novo. Santiago Sousa sacramentou a sua vinda para o Vasco. Santiago Sousa, tá? Do ex-Racing, 6 milhões a 7,7 milhões de dólares, livre de impostos, contrato até o fim de 2029. Santiago Sousa, tá? Se o Vasco quiser escrevê-lo ainda para a Sul-Americana, tem até o dia 7/8. E o jogador deve chegar durante a semana aí para fazer exames médicos e assinar contrato com o Vasco. Nelson de Ossa, tá? Parece que o Admar viajou para a Espanha para tentar convencer o jogador a vir jogar no Vasco da Gama, tá? Ele quer definir isso até amanhã, na segunda-feira. Eu, sinceramente, vou dar minha opinião. Eu já teria desistido há muito tempo, já estava correndo atrás de outro, já estava fechando com outro. Na minha opinião, ele não quer jogar no Vasco. Esse cara não quer jogar no Vasco. Lembrando, tá? Como volante, como meio-campo, ele era questionado pra cacete lá no Real Betis. A torcida queria ver ele distante, bem longe da Espanha, tá? Aí o técnico lá, o tal do Manuel Pellegrino lá, achou um lugar para ele no ataque, o cara começou a fazer gol e agora o cara virou um xodó, né? Então, porra, eu teria desistido, cara. Eu teria desistido. Eu acho que o jogador não quer sair do Real Betis. Ele não quer vir pro futebol sul-americano. Eu não insistiria mais não, tá? Vamos falar do Facundo Colídio, meio atacante do River Plate, que o Vasco ofereceu 5 milhões de dólares por ele, por 50% dos direitos federativos. Só que aí tá tudo certo entre o Vasco e o jogador. A proposta salarial agradou o jogador quer vir para o Vasco, quer jogar no Vasco da Gama, só que o River Plate está roendo a corda e está querendo de 9 a 10 milhões de dólares por 90% dos direitos federativos do meio atacante. Aí, meu amigo, eu posso dizer para vocês, vai ser difícil de vir. Por esses valores aí, se o Vasco não conseguir negociar para cair isso aí pelo menos ali, nem eu, nem você, vamos dizer, eu ofereci 5, né? Porra, vou oferecer então 7, 7,5. Não, eu não consigo oferecer 9 não, cara, mas 7,5, sei lá, eu dou 1 milhão à vista, 2 milhões à vista, parcelo o resto para 2027, quando o Lamarck assumir. Você tá entendendo? Aqueles moldes, né, que a gente já sabe, para ver se destrava aí a negociação, tá? E eu falei já em outro vídeo atrás, eu tinha falado do Cruzeiro, né? Não, o Atlético Mineiro tentou contratar o jogador no início de 2026 e parece que o River estava pedindo 15 milhões de dólares. Quando eu vi que a proposta do Vasco era 5 milhões de dólares, 4, 5 milhões de dólares, eu falei, porra, alguma coisa tem de errado nisso aí. E o pessoal colocando ali como, porra, contratação encaminhada. Tipo, prestes a acontecer, durante previsão ali para acontecer no dia seguinte, estavam colocando aí, né, nos sites aí de especulação, né? Eu falei, porra, caralho, o Atlético Mineiro tentou contratar o jogador lá atrás por 15 milhões de dólares e o Vasco está oferecendo 4, 5 milhões de dólares.
e o negócio já está em andamento, encaminhado, tem alguma coisa errada aí. Ou o jogador caiu muito de rendimento para desvalorizar dessa maneira, ou ele está machucado, está bichado, não está rendendo o que rendia antes de se machucar. Alguma coisa aí tá errada, porque, porra, não é possível o valor de mercado do cara cair tanto, cara. Aí agora eu tô vendo que o River Plate está querendo aí em torno de 9, 10 milhões de dólares. Ainda assim, caiu consideravelmente, porque se ele pediu 15 lá atrás e agora pede 9, 10 milhões, é porque ou então ele está vendo que ninguém iria comprar por esse valor de 15 milhões. Até o Urubu tentou a contratação do meio atacante ano passado, cara. Só que o negócio não andou. Não sei qual foram os moldes, não sei qual foi a oferta que fizeram, mas enfim, eu sei que o negócio também não andou, tá? E especulação do mercado, parece que o Vasco tem interesse também no tal do Sérgio Quinteiro, lá do Equador, joga no Emelec, volante de 27 anos, equatoriano, e passou pela seleção de base ali do Equador, é conhecido como La Máquina, né? E o Vasco parece que tem, eu não sei se de repente a contratação dele seria no caso de não conseguir fechar com o Diossa, ou se o Vasco está querendo os dois. Porra, se o Vasco estiver querendo os dois, cara, eu acho que é muito volante para um time, né, cara? Vai virar um ônibus. Já falei sobre isso aqui. O Vasco precisa de atacante. O Vasco precisa de atacante e de zagueiro, tá? Acho que o volante o Vasco está bem servido. Olha, gente, dirigente do Vasco aí disse ao Flávio Dias, ao jornalista Flávio Dias, que o Vasco tem um grande atacante engatilhado, tá? Diz que vai parar aeroporto, né? Aí teve a notícia ali do tal do Nico Ishira, acho que é isso. Nico Ishira, deve ser um setorista italiano, né? Que disse que o Romelu Lukaku, o belga, o atacante belga Romelu Lukaku, atacante da, meu Deus do céu, do Napoli, né? Deve rescindir com o clube italiano. Eles estão vendo a melhor maneira ali de rescindir o contrato que seja bom tanto para o jogador quanto para o clube. Então parece que o belga, o atacante belga, vai ficar livre aí no mercado dando sopa, o tal do Romelu Lukaku. Aí dessa forma, né, o Flávio Dias está especulando que talvez esse atacante que vai parar o aeroporto, né, que vai mobilizar a torcida do Vasco, a torcida do Vasco irá gostar, que ele perguntou para esse diretor vascaíno, é um atacante de parar o aeroporto? É um atacante realmente ali que a torcida vai gostar? O cara falou, vai amar esse atacante aí, vai parar o aeroporto e coisa e tal. Diz que esse atacante é tratado como um sonho no clube, e é citado em diversas lives aí, cara, do Flávio Dias, lá do Atenção Vascaínos, né? Então, cara, vamos ver se é isso aí mesmo, se é esse tal desse belga aí, atacante belga, o tal do Lacuco, é isso, cara? Meu Deus do céu. Romelu Lukaku, perdão. Romelu Lukaku, é o meio atacante aí do Napoli, da Itália, né? Que vai ficar livre aí em breve aí no mercado, pois a Napoli vai rescindir. Agora, se a Napoli vai rescindir, a gente tem que ver quais são as condições do atacante, né, cara? Por que a Napoli quer rescindir aí com o atacante? O que está acontecendo para ocorrer essa rescisão? Enfim, e será que é ele mesmo? Diz que é um atacante de parar o aeroporto. Vamos aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha, o americano de Campos subiu para a Série A do Campeonato Carioca, tá, pessoal? Ele venceu ali, derrotou ali o Resende nos pênaltis e ascendeu aí a Série A do Campeonato Carioca, e o americano de volta à elite do Carioquinha, né? Que agora conta com o Americano, Bangu, Boa Vista, Botafogo, Urubu, Fluceu, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Correia, Vasco e Volta Redonda. Será o Campeonato Carioca de 2027 aí no ano que vem, tá, pessoal? E o Rayhan, cara? O Rayhan parece que tá na mira aí do Al Hilal da Arábia Saudita, né? Parece que o Al Hilal vai dispensar lá o Malcom e o técnico Simone Inzaghi
gosta muito do Ryan, gosta muito do cria da Colina, e parece que o Hilal pode fazer uma proposta aí em breve aí para o ex-cria da Colina, aí, o ex-atacante vascaíno Ryan, tá? Eu vou dar minha opinião aqui, tá, gente? Eu, se eu fosse ele, não ia, não, tá? Financeiramente é muito bom, vai fazer ali como é que se diz, a independência financeira ali, ele não vai precisar nem mais jogar bola depois, se ele quiser, tá? Porém, ele vai ficar escondido ali no cenário futebolístico, até mesmo uma possível convocação para a seleção brasileira, para a Copa, para a próxima Copa, né, no caso aí 2030. Enfim, eu não iria. Tudo bem que o Cristiano Ronaldo tá lá, o futebol da Arábia Saudita deu um levante por causa do Cristiano Ronaldo e coisa e tal, tá sendo mais assistido, tá tendo mais público, a gente entende. Mas sei lá, cara, ainda assim é um futebol ali meio que escanteado, tá? É só mesmo pro jogador ganhar dinheiro. Mas eu não iria não, tá? Eu me transferiria aí para um clube grande da Europa a nível aí de Champions League, tá? Para ganhar aí propagação, e também ele vai conseguir conquistar a liberdade dele financeira. Pode demorar até mais um pouquinho, né, do que se fosse com os dólares lá da Arábia Saudita, mas ele vai conquistar de qualquer maneira. O vídeo parece que deu uma travada aqui. Para finalizar o vídeo, tá? O Rafael Sobis, né? Hoje comentarista, ex-jogador do Internacional, ex-jogador do próprio Fluminense, né? Hoje comentarista da GE disse que os atacantes reservas do Fluminense são melhores que os titulares do Vasco da Gama. Ele fala do Germancano, do Hulk e do Soteldo especificamente, né? Cara, eu vou concordar com ele em partes, porque eu sou uma pessoa realista. O Vasco não tem atacante. Brenner, Spinelli, David, o Andrés Gomes é o melhorzinho, né? Marinho Nistrosa, mas o Andrés Gomes faz jogadas e tal, é assistente, mas não sabe finalizar, não sabe chutar para gol. Enfim, eu tenho que concordar com ele que se você pegar um Hulk pela frente, chutando ou batendo uma falta, é perigo iminente, é meio gol, né? O Soteldo, com a habilidade que tem, o Soteldo eu vou discordar um pouco, porque o Soteldo deu uma caída bem significante, né, cara? O Soteldo não é mais aquele cara ali, tanto é que ele entrou no segundo tempo da partida de sábado, não conseguiu nada mais uma vez, assim como não conseguiu nada no ano passado na Copa do Brasil, tá? E o Cano também já não é mais aquele há muito tempo, foi para o banco de reserva, se machucou, não voltou mais a mesma coisa, tá velho também, tá passando também da idade, tá na hora de parar. Assim como o Hulk, né? O Hulk também tá com uma certa idade, parece que é o último clube dele vai ser o Fluminense, mas quando pega uma bola parada, uma falta, coisa do tipo ali, ele é perigoso, tá? Enfim, o Fluminense ele pode ter até a razão no que ele está falando, por causa dos atacantes do Vasco serem ruins, tá? Serem fracos. Agora, amigo, o negócio é dentro de campo, tá? O negócio a gente se decide dentro de campo. Não adianta você falar que é melhor, que é pior. Ali dentro de campo ali que as coisas acontecem, amigo. Então ali, enquanto o juiz não der o apito final ali, enquanto não zerar ali os descontos do juiz, nada é certo ali, você não pode cravar nada, tá? Ou seja, no jogo passado, cadê o Hulk que entrou? Cadê o Soteldo que entrou? Cadê o Germancano que nem entrou? Né? Esses caras não fizeram a diferença? Então, o Rafael Sobis tem que botar um sapato na boca, ficar quieto, recolher a sua insignificância. Eu já detestava ele como jogador, achava ele muito marrento, ceboso e metido. E agora, como comentarista, então, deve ser, porra, um cara nojento pra cacete, cara. Eu imagino a arrogância desse cara comentando uma partida de futebol. Desejo a vocês o final de domingo abençoado, o início de semana próspero e mais abençoado ainda. Fiquem com Deus, saudações vascaína, fazendo esse vídeo aqui depois do meu trabalho, tá, gente? Hoje foi dia de labuta. Tô aqui, ó, comi uma pizza ali, tomei uma cervejinha de leve e tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Dá uma moral. Saudações vascaínas. Eu